Uma grande vantagem da suíte OpenOffice sobre a suíte Microsoft Office 2010 é a sua distribuição de forma gratuita. Com relação aos programas, aplicativos contidos nas duas suítes, assinale a alternativa correta. Ele vai pedir aqui na questão os programas que possuem funcionalidades equivalentes. Então, antes de resolver, olha, eu quero só falar sobre isso aqui, ó. Ele trouxe a suíte OpenOffice e Microsoft Office. Talvez você não tenha ouvido falar em OpenOffice, porque ele não é tão comum. Se você resolve questões antigas, você vai ver aí o BR Office. O BR Office não existe mais, assim, quem ainda tem instalado, acredito que ele funcione, mas não tem mais atualizações dele, tá? Ele foi descontinuado. E nós temos o mais usual, que é o LibreOffice. Então, esses três são gratuitos e o Microsoft Office é pago. Então, geralmente, você vê LibreOffice, porque o LibreOffice ele está presente em mais versões do Linux, em mais distribuições do Linux. O OpenOffice nem tanto. Então, eu trouxe aqui esse quadro comparativo. Ó. A questão pede funcionalidades equivalentes. Então, aqui nós temos ó, o Write e o Word, né, que são editores de texto. O Calc e o Excel, que são planilhas eletrônicas. O Impress e o PowerPoint, que são programas de apresentação de slides. E o Base e o Access, que não são tão utilizados, porque é algo bem específico, ele trabalha com um banco de dados. Então, gente, a questão, ela trouxe aqui o OpenOffice. Ó. O OpenOffice, então tá aqui, ó, como se fosse o Word, como se fosse o Excel, como se fosse o PowerPoint, as funcionalidades são equivalentes. Aqui é o ícone do LibreOffice. E aqui é o ícone do BR Office. Aqui do Open e aqui do Microsoft. Então, lembrando que esse aqui é o único que é pago, né? Esse aqui é o único que é pago, os outros três são gratuitos. Então, eu trouxe os ícones aqui, assim, eu nunca vi questões que cobrassem os ícones do aplicativo em si. Eu já vi questões que colocam um ícone do Word, do PowerPoint, aí pergunta qual a funcionalidade daquele ícone, né, ou em qual grupo aquele ícone está, mas já que a gente está tratando do assunto, eu trouxe aqui os ícones, né, para a gente já conhecer aí, vai que cai, né. Então, voltando para a questão, vamos resolver aqui o item A. Ele quer os programas que tenham funcionalidades equivalentes. Então, aqui o Impress trabalha com slides, né, esse aqui trabalha com edição de texto e o Calc com planilha eletrônica. E nós temos o PowerPoint, que também trabalha com slide, o Word, que também trabalha com edição de texto, e o Excel, que também é uma planilha eletrônica. Então, a questão aqui, o gabarito, ele pede respectivamente, ó, então já é o nosso gabarito, o item A. Mas vamos ver os erros dos demais, ó. Calc é uma calculadora. Aqui ele trouxe com E, né? Isso aqui não invalida a questão, acredito, mas o nome correto é com C. Aqui é um C. Então, Calc é uma calculadora. Ele não é uma calculadora, ele é um programa, é uma planilha, um programa de planilha eletrônica, né? Não é uma calculadora em si. E não possui programa com funcionalidade equivalente na suíte do Microsoft Office. A gente viu que possui, que é o Excel. Se a questão fosse de LibreOffice, também estaria correto, tá? OpenOffice ou LibreOffice, aqui daria do mesmo jeito, a resposta seria a mesma. O item C, Calc, Write e Impress possuem funcionalidades equivalentes ao PowerPoint, Word e Excel, respectivamente. Como aqui ele pede respectivamente, a questão ficou errada, né? Mas a gente vê aqui, ó, que o Calc tem função de Excel, o Write tem função do Word e o Impress tem a função de PowerPoint. Então, se não fosse a questão do respectivamente, poderia ser esse item aqui. O item D. A suíte OpenOffice não possui programa com funcionalidade equivalente a PowerPoint. A gente viu que possui, que é o Impress. O item E. A suíte Microsoft Office 2010 não possui programa com funcionalidade equivalente ao Write. E a gente viu que possui, que é o Word. Então, vamos aqui para mais um, ó. Componente do LibreOffice, aqui ele já trouxe LibreOffice, né? Na questão anterior ele trouxe o Open. Deixa eu ver, o componente do LibreOffice é equivalente ao Excel, do Microsoft Office é denominado, então a gente viu aqui que é equivalente ao Excel, planilha eletrônica.
é o Calc. Então, nosso gabarito aqui já é o item A. O Draw é um programa de, como é que eu posso dizer, design gráfico, né? Para quem trabalha com design gráfico, quem conhece aí o CorelDRAW, que é a versão, CorelDRAW é a versão paga, né? E tem o Draw dentro do LibreOffice, que também trabalha com design gráfico, mas não se compara, né? É uma coisa mais simples. Não é profissional como o CorelDRAW aí, para quem trabalha com design gráfico. Mas a questão de funcionalidade é parecida. O MATH, ele é um programa de edição de equações e fórmulas. Esse programa aqui, você pode utilizar ele dentro dos outros aplicativos. Por exemplo, se você vai criar lá no Writer trabalhando com edição de texto e você precisa colocar uma equação lá dentro desse texto, aí você pode usar o MATH dentro do Writer, certo? Você pode usar ele dentro do Calc, você pode usar ele dentro do Impress. Então, ele é um programa que vai editar equações e fórmulas dentro dos outros aplicativos. Esse aqui, eu não encontrei nenhum aplicativo com esse nome, tá? Esse nome aqui, traduzido para o português, significa folha. Não vi nada relacionado com esse aplicativo aqui, acho que nem existe. Colocaram aqui só para encher linguiça. E o Writer, que é o editor de texto, que tem aqui equivalente a ele o Word, né? Do Microsoft Word aí. Então, nosso gabarito item A. E última questão, vamos ver aqui, ó, os produtos LibreOffice, aqui já trouxe LibreOffice, ó, e Microsoft Office representam alguns dos mais importantes pacotes de aplicativos de escritório presentes no mercado. Então, aqui poderia ser também o OpenOffice, tá? Só que, como eu já falei antes, o LibreOffice ele está presente em mais versões do Linux. Assinale as afirmativas abaixo que realizam comparações entre os aplicativos presentes nesses dois pacotes. Então, novamente, ele quer funções equivalentes. O Microsoft Excel tem equivalente no LibreOffice o aplicativo Calc. Está correto, ó. Excel e Calc. O aplicativo Base do LibreOffice equivale ao Access do Microsoft Office. Correto. O Draw é o aplicativo do LibreOffice equivalente ao Microsoft PowerPoint. Não, o Draw é um programa de design gráfico. E o PowerPoint, equivalente a ele no LibreOffice ou no OpenOffice, é o Impress. Então, o item D está errado. Aliás, o item 3 está errado. Então, nosso gabaritozinho aqui, ó. Item D. Somente se as afirmações 1 e 2 estiverem corretas. Então, tá aí, gente. 3 questõezinhas sobre funções equivalentes, né? LibreOffice, BROffice e OpenOffice, comparando com o Microsoft Office. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.